Não, Agora tem que virar no próprio Insta, tem um símbolozinho de câmera, você vira. Boa noite a todos. Oi, Nani, boa noite. Oi. não tô podendo dar boa noite, Nani. Tô arrumando aqui. Ei, Ani, ei, Marildo, boa noite. Não, aqui deu? Deixa eu ver se... Deu. Não. Aqui ainda tá ao contrário. Deu. Peraí, tá mexendo. Não, vai dar sim, eu já tô me vendo. Deu. Ah, Deu, teimosinhas. Nós vamos começar às 19h30 mesmo. Tá na hora. Gente, a gente está começando hoje. Primeiro, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite ao pessoal do Instagram, que eu demorei a entrar, me desculpe. A gente vai começar hoje com uma prece cantada muito linda. E nós vamos criar a conexão entre nós todos e entre o plano espiritual superior que nos assiste neste momento, mentalizando o que a música sugere. Então, vamos supor, quando disser quanta luz nesse ambiente, nós vamos vibrar a presença da luz em nossos lares. E tudo que a música cantar, a nossa alma vai estar cantando junto. E isso é que é a sintonia sublime que nós vamos estabelecer para nos sintonizarmos com as forças que nos protegem. Pode colocar, Adri. Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre É assim que nós nos sentimos, iluminados pela vontade de conhecer cada vez mais
todos esses fundamentos maravilhosos que a doutrina espírita nos oferece. Hoje nós vamos comentar sobre provas e expiações nos relacionamentos afetivos. Porque as provas e expiações nos casamentos, nos relacionamentos afetivos, são extremamente dolorosas, porque é aí nesse campo que nós queremos ver concretizados os nossos projetos, os nossos sonhos de felicidade. Emmanuel vai nos dizer no livro Vida e Sexo que nos casamentos, nos relacionamentos, é onde nós encontramos grandes alegrias, mas, no entanto, é também onde nós podemos nos defrontar com as mais duras provações. Porque alimentar a nossa alma com afeições sinceras, leais, duradouras, responsáveis, é o sonho de todo mundo, é o que nós desejamos. Então, os problemas relacionados ao sexo agitam atualmente vastos setores da vida. Emmanuel disse isso em 1970, onde nós nem sonhávamos o que poderia advir de tudo que aconteceu depois do advento da pílula, depois da liberdade sexual, depois de tantas lutas aí. Então, o que nós sabemos, pelos romances espíritas principalmente, que muito se matou e muitos morreram em função dessa busca de felicidade. E Emmanuel vai dizer no mesmo livro, a afeição erradamente orientada por meio do compromisso escarnecido cobre o mundo de vítimas. Então ele começa o livro Vida e Sexo falando que as guerras exterminam muitas vidas, mas que quando o nosso afeto não é direcionado visando o compromisso do casamento, quando se escarnece, quando se abandona o compromisso, cobre o mundo de vítimas. Então, nós sabemos que enormes dívidas nós já contraímos ao longo das nossas existências. Nós trazemos um histórico de abandono, de traições, de mil equívocos quando amamos mais a nós mesmos do que as pessoas às quais nos unimos com promessas de felicidade. E o que acontece? O espírito, ou seja, nós renascemos no mesmo meio em que a gente já viveu, com as mesmas pessoas, com o mesmo grupo familiar. A gente vai estabelecendo relações com as mesmas pessoas, porque assim a gente vai reparar o mal que a gente já causou a essas pessoas ou receber o bem que a gente plantou. Então, a receita de Emmanuel, em vários textos do fabuloso livro Vida e Sexo, que nós estamos absurdamente impressionados como que ele não cai de moda, apesar de tudo que já mudou nos relacionamentos sexuais, nos relacionamentos afetivos, você lê o livro e ele continua contemporâneo, ele continua trazendo elucidações incríveis para os relacionamentos no dia de hoje. Eu aconselho a leitura de Vida e Sexo. Se vocês não gravarem mais nada do que eu disser nessa noite, estudem Vida e Sexo. Então, Emmanuel diz em vários lugares, para que nós não sejamos mutilados psíquicos, olha o termo incrível que ele usa, mutilado psíquico, é importante a gente não mutilar psiquicamente o próximo. Porque Emmanuel assevera que nós nunca vamos lesar os outros sem lesar a nós mesmos. E ele, no outro texto ele ainda fala, nós nunca vamos ferir os outros
sem plantar nas nossas vidas ferimentos futuros. É por essa razão, meus queridos, que hoje tantos sofrem nos relacionamentos afetivos. São colheitas. Os delitos relacionados às questões do coração, no sentido do amor romântico, são muito comuns. E Emmanuel vem dizer que 80% dos casamentos do planeta Terra são lutas redentoras e não um paraíso maravilhoso de almas afins. Só 10 a 15% é um casamento de almas afins. A doutrina espírita vem nos dizer que o casamento é complicado porque é uma união de dois espíritos que podem estar em diferentes graus evolutivos. E ali é nesse atrito, é nesse burilar que nós temos na reencarnação a oportunidade do nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, quando a gente parte para um casamento, a gente parte cheio de sonhos de felicidade, cheios de ilusões. E depois a gente descobre a felicidade no momento que você percebe a oportunidade de aperfeiçoamento que aquele relacionamento está te proporcionando, te ensinando. Então tem um livro também muito interessante que chama Estudando a Mediunidade, que foi escrito por um grande amigo do Chico, me parece que foi presidente da União Espírita Mineira também, o senhor Martins Peralva. Ele escreveu, então, Estudando a Mediunidade, e lá ele fala da formação da família, né, como sendo uma coisa muito importante. Ele estuda os casamentos, porque Emmanuel também assevera que a associação da família é uma das associações mais importantes do planeta Terra. Porque é nessa associação que nós vamos ter o lar como alicerce da civilização. Onde nós vamos ter o lar e a família como nossa primeira escola, os nossos familiares, os nossos primeiros mestres. Então, as famílias, às vezes, são muito complicadas, porque elas estão formadas por espíritos que se amam e por espíritos que se detestam, por amigos e por inimigos. Para quê? Para os ajustes necessários ante as leis do destino. Então, agora eu gostaria que cada um que tem um casamento ficasse observando como que nós vamos classificar para ver qual que é o seu. Que tipo que é o casamento que você tem. E quem não casou ainda, que tipo de casamento que quer para si. Então, a primeira classificação é o casamento acidental. Entre duas pessoas que não têm muito a ver umas com as outras, às vezes não tem nenhuma ligação afetiva de passado, uma ligação mais profunda, é acidental, mas não é o acaso, porque o acaso não existe. Ele ocorre geralmente por atração física, ou por interesse material, ou por medo de ficar sozinho. Esses motivos aí que não tem muita coisa a ver. E eles são muito frequentes. Muito frequentes. Mas, mesmo que sejam espíritos pouco evoluídos, mesmo que seja uma relação onde não há um afeto profundo do passado, mesmo assim, a vida está oferecendo que, dependendo do envolvimento espiritual de cada um, é possível que eles passem a se amar verdadeiramente e daí nasça uma afeição sincera após um período de tempo, né? Eu fazia palestras no curso de noivos da Igreja Católica. Como professora de química, de ciências, ensinava reprodução e tal, no colégio, no maior colégio de Pedro Leopoldo. Então, os cursilistas, né, os
os paroquianos que organizavam os cursos de noivo, não podia casar sem curso de noivo, não sei como é que é hoje, me convidavam para ir falar até o padre descobrir que eu era espírita. O dia que ele descobriu que eu era espírita, eles não quiseram eu mais não. Mas enquanto eu pude fazer, eu levava Emmanuel. Eu levava Emmanuel no relacionamento e o padre ficava encantado. Qual paróquia que essa moça frequenta com essa profundidade? Aí o povo enrolava ele, não falava. O dia falou, padre, eu quero saber qual a paróquia dessa moça, ela estuda muito bem a Bíblia. O padre, ela é espírita. Não quero saber dessa moça aqui mais. Mas até então eu participei, né, com muito carinho do curso de noivos, meus ex-alunos lá e tal. E eu já começava o curso assim com eles. Vocês estão apaixonados? Levanta a mão quem está apaixonado. Eles achavam que isso era uma coisa boa e levantavam a mão e eu falava, nossa, no caso agora não, espera a paixão passar. E depois você pensa, enxerga, olha e planeja. Mas brincando, né, com eles. Porque o estado de paixão, que a psicologia hoje diz que é um estado doentio da mente, ele atura 2 anos. E é aquele fogo que depois, quando queima tudo, não deixa nada, só vira cinza. E aí o relacionamento fica muito complicado. Então esses casamentos acidentais, onde as pessoas sentem muito atraídas, né, fisicamente umas pelas outras, e não olha a personalidade, não olha as diferenças, não planeja nada de nada, isso fica muito complicado. Por quê? Ao mesmo tempo que pode nascer dessa paixão uma afeição sincera, ela pode virar cinza e o pai desaparecer. Já estou chamando de pai. Aí o pai some, ele vai embora, ele não quer saber daquelas crianças ali, ele não quer saber daquela família. Haja vista agora na Bolsa Família, agora com esse dinheiro que o Estado, que o governo mandou para as famílias, teve a percentagem de famílias matriarcais dirigidas só por mulher, porque o pai deu linha, né? E isso é uma percentagem enorme, enorme, enorme. Sabe como é que a gente vê o resgate disso? Numa próxima existência, aquele pai que deixou as crianças que minha mãe chamava de órfãos de pais vivos, aquele pai forma uma família, talvez até a mesma, ama aquela mulher, ama aqueles filhos, mas ele só consegue emprego lá longe. E ele, com muito sofrimento, é obrigado a ficar longe da esposa, longe dos filhos, longe dos pais, longe do país, às vezes, numa espécie de exílio. Para sofrer? Não. Para aprender a valorizar as bênçãos da convivência familiar. Eu sempre tive muito dó de quem só consegue sobreviver em empregos assim, que se afastam de todos os afetos. Então, casamentos acidentais. O segundo tipo de casamento, Martins Peralva chama de casamento provacional. É muito comum, porque os 2 cônjuges possuem débitos kármicos em comum. Vamos supor, todos os 2 estão necessitando passar pela experiência da perda de um filho. Todos os 2 estão necessitando passar pela experiência da extrema dificuldade financeira. Todos os 2 estão precisando passar pela experiência de adoecer ou cuidar de um doente. É isso que Martins Peralva está chamando de débito kármico em comum. Eu me lembro que quando eu apresentei o meu noivo para Chico Xavier, ele pôs minha mão em cima da dele e falou assim, enfim, juntos novamente. Eu pensei em vem chumbo grosso. E vinha chumbo grosso. Nós tínhamos esse planejamento de sepultar 2 filhos. Era uma programação de um débito kármico em comum, onde a providência divina comunga essa união
para que possa restabelecer a dívida de ambos. Então, esses casamentos provacionais são de almas inferiores que se encontram para se melhorarem. E esse casamento está lá, está escrito nas estrelas, ele vai acontecer, ele faz parte de um planejamento reencarnatório. Aí quando a gente fala Maktub, escrito nas estrelas, não significa promessa de felicidade. Significa, muitas das vezes, débitos kármicos em comum. E isso é complicado. Diz Emmanuel, milhões de uniões. Olha, gente, vamos ouvir isso com muita atenção e eu espero conseguir passar isso com muita clareza. Emmanuel diz, milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere os numerosos ajustes nesses casamentos expiatórios, com base no sofrimento purificador. O que Emmanuel está dizendo? A união é supostamente infeliz porque os cônjuges não se sentem felizes, mas há uma felicidade ao compreender a necessidade da dor e do sofrimento. Eu estou falando disso porque é isso que Alcione ouviu quando ela foi pedir para renascer na Terra e encontrar o grande amor da vida dela. É aí que eu vou chegar, porque nós ainda estamos falando do livro Renúncia. Então, a pessoa faz um planejamento de um casamento provacional, escrito nas estrelas, né? Com toda a ironia que eu coloquei nessa história aí, porque escrito nas estrelas, está escrito sim, está planejado, mas não significa promessa de felicidade, né? A pessoa pede um casamento difícil. Ela pede. Ela sabe que aí está um campo maravilhoso de resgate, de pagamento de dívidas, vamos falar assim, entendendo que não é castigo, é necessidade de aprendizado, né? Então, a pessoa pede, não necessariamente assim, me casa com fulano, não. Mas essa pessoa pede um casamento difícil e ela atrai para si pessoas que vão lhe proporcionar as mesmas situações que ela proporcionou a alguém um dia para ela resgatar e não fazer aquilo mais. Então, ela atrai para ela pessoas que vão lhe dedicar menosprezo, desrespeito, violência física ou verbal ou emocional ou financeira. Essas várias violências que nós encontramos aí, deslealdade. Então, existem pessoas que as amigas falam assim, você tem dedo podre, toda pessoa que você encontra te maltrata e é alcoólatra, por exemplo. E eu já escutei as pessoas dizerem isso, todo mundo que eu encontro é ciumento em excesso, todo mundo que eu encontro é assim. Então por quê? Porque a pessoa está atraindo uma outra que lhe traz a necessidade maior que ela tem de passar por determinadas experiências. Isso aí a gente via toda hora. Casamentos sacrificiais é o terceiro tipo. São casamentos raros, porque é a união de uma alma inferior com uma alma iluminada. O espírito mais iluminado conduz, fala, deixa eu nascer com ele, eu vou casar com ele, eu vou ajudá-lo para conduzi-lo para um melhor caminho. Então, com a reencarnação, é claro, muitos espíritos têm oportunidade de se reunirem a outros inferiores que eles querem ajudar pelo exemplo, pelo amor, pela dedicação. E, às vezes, a família tá aquele grupo de 5, 6 pessoas totalmente desorientadas, mas entre elas tem um espírito que é superior aos outros, que está ali para ajudar aquele grupo familiar ou aquela pessoa.
O outro tipo agora, o penúltimo, é o casamento de almas afins, que a gente poderia chamar almas gêmeas. Mas nós não queremos despertar a ilusão de que existe uma alma igualzinho a mim, a minha metade, no sentido de cara metade. Então a gente fala almas afins. São almas ligadas pela mesma sintonia, pela mesma energia, pela mesma afinidade. É o sonho dourado de todo mundo. Nós buscamos nas encarnações o encontro desse espírito afim nosso. Quer dizer, eu estou procurando a minha alma gêmea, entre aspas. Eu estou buscando aquele espírito que se afiniza comigo, aquele espírito que Kardec chama de simpático. Então, é uma união feliz de almas amigas que se juntam para firmar, para consolidar ainda mais o seu amor. A gente leva aproximadamente 300 a 400 anos com o mesmo cônjuge, se burilando mutuamente até chegar nesse tipo de casamento. Até chegar nesse tipo de casamento. Mais ou menos. E por último, os casamentos transcendentes. Segundo Peralva, é mais raro ainda, pois é o encontro de dois espíritos iluminados que têm uma missão, que vão realizar um trabalho em prol da comunidade. É um casamento sem sexo. É um grande exemplo de casamento transcendente que nós temos, é o casamento de Kardec com Amélie Boudet. Ela era 10 anos mais velha do que ele e, segundo alguns biógrafos, nunca houve a conjunção sexual. Não era esse o objetivo. Eu imagino que no ano de 1850, por aí, mesmo na Europa, já adiantado, não era possível uma mulher estabelecer uma sociedade com um homem, trabalhar com este homem, como Amélie trabalhou com Kardec na codificação da doutrina espírita, sem estar protegida pelo laço do matrimônio. Então, eles se casaram para ter a liberdade de estarem juntos para desempenharem a sua tarefa. Então, na Terra, aí Emmanuel faz uma colocação aqui, que para muitos que nos ouvem hoje, vão achar assim, esse eu não quero. Na Terra do futuro, milhares de pessoas, milhares de espíritos renascerão com essas uniões ideais. Se unirão e encontrarão a felicidade pela união psíquica, sem necessidade da permuta sexual, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras valorosas e preciosas. Eu estou me lembrando no clube que a gente jogava tênis, Marcos Valério, eu encontrei, foi em outro clube, mas no clube anterior, no Nuclear, a turma reunia depois das partidas de peteca, de futebol, de vôlei, e aí surgiu a cerveja sem álcool. Um deles foi o balcão e falou com o dono do bar: olha, a gente soube aqui que está surgindo uma cerveja sem álcool, não compra pra gente aqui não. Então esse casamento transcendental deve ter muita gente pensando, opa, esse aí eu não quero não. Então vamos ver qual o casamento que vocês estão vivendo hoje. Um provacional, que era assim, entre espíritos que não tinha nada a ver, não tinha uma relação profunda de antes, pode nascer a relação ou pode acontecer a separação. O casamento sacrificial, que é uma alma inferiorizada com outra mais elevada. O casamento acidental, que eu falei errado, né? O primeiro, onde não está planejado. O provacional, que são os dois que têm débitos kármicos para amadurecerem juntos. O de almas afins, que são minoria. E os mais raros ainda, os transcendentais. É muito interessante agora vocês pensarem que casamento vocês estão querendo construir para vocês. Porque eu me lembro, falando disso uma vez numa palestra, quando acabou,
uma senhora falou comigo assim: eu estou muito feliz, você me mandou, você pediu que a gente falasse qual é o nosso casamento, e o meu casamento é um casamento de almas afins. Só que era um casal que eu conhecia na época, há mais de 30 anos, e eu conhecia os sofrimentos que eles já haviam passado por traições, por sacrifício, por um ser... primeiro que um deles se sentia na obrigação de proporcionar ao outro uma situação financeira, porque os sogros tinham preferência para outro candidato que satisfazia mais essa questão da profissão, que era mais rendosa. Então aquele cônjuge ali, ele estava ali se sacrificando ao máximo para mostrar para os sogros que ele era capaz de ter uma situação financeira boa. Eu lembro desse conflito. Eu lembro do conflito que um deles era muito generoso, o outro muito sovina. Eu lembro de vários conflitos de traição e tudo mais, até com filhos fora do relacionamento. E essa pessoa chega feliz aos 70 e tantos anos e diz: meu casamento é de almas afins. E ela não mentia, porque ao final de tanta turbulência, foi a vitória do amor que perdoou, do amor que nasceu entre eles. E no final, sim, eles se amavam muito. Então, com todos esses tipos de casamento, hoje, com a longevidade, o maior número de pessoas vivem, primeiro, um relacionamento sacrificial, provacional, e depois, naturalmente, aquele compromisso kármico se dissolve e a pessoa continua viva, ativa, vivaz, e aí encontra lá para a terceira idade a sua alma afim e consegue ter aquela velhice tranquila, feliz. Tudo isso, meus queridos, eu digo rematando com a seguinte situação. Quando Alcione foi consultar os planos espirituais elevadíssimos para voltar à Terra, entre as dificuldades que ela enfrentaria, o espírito que a assessorava disse: olha, quando você encontrar o Pólux, você vai ter que estar preparada para neutralizar, olha gente, para neutralizar a poderosa lei de atração entre vocês dois. A poderosa lei de atração entre as almas que se amam. Você vai ter que estar preparada para resistir aos apelos amorosos. Por que ela tinha que estar preparada? Porque eles traziam o compromisso de não se unirem nessa existência, apesar de todo o amor que existia entre eles. Trazia o compromisso de, apesar de se amarem profundamente, não ficariam juntos. Então ela teria que vencer o desejo de ter lar, de formar um lar com ele, de ter filhos. E junto com isso, ela ainda veria muito sofrimento dos seus pais, das pessoas que ela amava. Então o casamento entre Pólux e Alcione seria sacrificial, porque seria, se ele fosse realizado, uma alma extremamente iluminada como a dela, para ajudá-lo a progredir. Mas essa aventura de estarem juntos era uma aventura adiada por uma existência a mais. Então, gente, muitas pessoas partem para a Terra com esta programação de encontrar. Aqui, Alcione encontra Pólux, padre, e ela não quer que ele abandone o sacrifício, o trabalho com Jesus. Mas na Terra, muitas pessoas dizem: nós vamos nos encontrar e você vai estar casado com alguém, eu vou estar casada com alguém, ou só um casado, só um comprometido, e a gente vai, apesar de nos amarmos, nós vamos vencer a vontade de estarmos juntos
porque isso vai ser uma grande disciplina para nossa alma, isso vai ser o sacrifício que nós precisamos. E Martins Peralva diz que, não, Martins Peralva não, no livro Renúncia diz que muitos partem do plano espiritual para a terra com missão parecida com essa da Alcione e volta mais endividado. Porque hoje não há uma coisa que um capítulo do Vida e Sexo muito interessante chama de compromisso afetivo. Quando você estabelece um compromisso, você deu sua palavra para alguém. Então, Emmanuel deixa muito claro a necessidade do divórcio, o direito que as pessoas têm de divorciarem, os motivos pelos quais são justos e ninguém se compromete por divorciar sob determinados motivos. Depois de deixar isso muito claro, ele fala do compromisso de que você rompe levianamente porque encontrou a sua alma gêmea em outras circunstâncias. A TV Globo não sabe desta programação e a paixão justifica as atitudes mais insanas, mais comprometedoras, porque se apaixonou, isso justifica o abandono, o desprezo, o ferir profundamente alguém, quando você chega e diz, acabou, não te amo mais, agora eu amo é fulano. E Emmanuel nos diz que ninguém planta ferimentos nos outros sem plantá-los no próprio caminho. Então, Alcione reafirma seus bons propósitos, diz de sua confiança em Jesus, e ele, o Astênio, o espírito protetor que a ajudava, diz, olha, você vai sofrer muito. E ela fala, eu vou sofrer, mas eu vou confiar em Jesus e eu vou ter força. E o anjo termina dizendo para ela uma coisa muito interessante, que ela era uma pessoa já venturosa por enxergar a dor como penhor e glória do seu amor a Jesus. Porque as pessoas, nós, só sabemos olhar o sofrimento como nos casamentos provacionais, nos casamentos expiatórios, naqueles circunstanciais, a gente só olha a dor como resgate, como pagamento. Desconhecendo, o Espírito diz para Alcione, você é feliz porque você vê a dor sob novo ângulo. A dor que é o penhor e glória de trabalhar por Jesus, porque a maioria na Terra vê a dor como resgate, como pagamento, desconhecendo a aventura que é sofrer para cooperar sinceramente na edificação do reino de Deus. Então, quando a pessoa estiver numa situação de sofrimento, seja em qualquer relacionamento, de pai, filho, de irmão, de chefe, o que for, não falar é meu karma, não. É a minha oportunidade de me burilar, tendo a felicidade de estar trabalhando na construção do reino de Deus em mim. Isso é muito interessante. E quando Alcione, então, ela recebe a autorização de reencarnar e ela vem volitando em direção à Terra, ela sai desse planeta, dessa constelação de Sírios, um mundo elevadíssimo, ela sai e vem volitando em direção à Terra, ela sai na hora que estava chegando uma caravana de trabalhadores daquela esfera de luz, né? E essa caravana olha e fala, quem é aquele espírito que está indo em direção das faixas negras? É assim que a Terra é vista. Então ela era uma figura luminosa, caminhando para as zonas obscuras. E aquela caravana que chegava orou por aquele espírito, pedindo a Deus que abençoasse aquele espírito que estava vindo para a Terra em sacrifício, numa reencarnação missionária para ajudar alguém. Meus queridos, era isso que eu tinha para a noite de hoje. O assunto nem precisa de dizer que ele é interminável,
mas deu para a gente ter uma noção, e quem quiser estudar o tema, vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou, sabendo que se você se une a alguém por atração física, por interesse financeiro, por medo de ficar sozinho, não é Deus que juntou. Ninguém separa o que Deus juntou, porque Deus junta por amor. E quando a pessoa se une por amor, realmente ninguém separa. Então, se alguém gostou do tema de hoje, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou. O livro Vida e Sexo, de Emmanuel, é um bom começo para a gente estudar bastante os nossos relacionamentos e a oportunidade de crescimento que a família nos oferece. Marta está por aí? Obrigada, Anderson. Obrigada, Alexandre. Obrigado a você. Obrigada, Ana. Célia, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, Célia. Muito obrigado pela palestra de hoje. Deus abençoe sempre. Quem disse isso? Zé Carlos. Eu, Serrano. Ah, o Serrano. Professor Serrano, o pessoal está adorando o seu estudo da terça-feira com a Jane Patrícia. Vocês poderiam abrir aí para esse pessoal todo aí da quarta que está sofrendo comigo? Sofrer com você. Uai. Paraíso. Vamos lá, vamos em frente. Martinha, faz a prece por nós, querida. Deus, nosso Pai, que sois todo poder, nós os agradecemos, Pai, por tudo que recebemos. Rogamos o teu carinho, o teu amor para com todos nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados. Pedimos, Jesus, a proteção para todos, para que possa todos ser protegidos e amparados na fé de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. O perdão para nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores, e não deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que ainda reside em nós mesmos, porque somente em Ti, Pai, brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre, que assim seja. Nós os agradecemos, Jesus, tudo que recebemos. E rogamos o teu carinho para todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos faça sempre felizes. Graças a Deus, que assim seja. Uma boa noite a todos. Jesus esteja no coração de todos. Obrigada. Boa noite, Marta. Que Jesus abençoe você. Boa noite a